Eu recebo aqui a doutora Natália Gurgel, psiquiatra. Obrigada, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, viu? Boa tarde, eu que agradeço o convite. Também recebemos aqui hoje a Magda e a Mara. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Elas já passaram também por uma crise de ansiedade. Vão contar a história delas pra gente. Agora eu vou começar com você, Mara. O que aconteceu? Então, eu estava numa empresa onde a gente tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. Chegava de manhã cedo, 15 para as 8, na empresa e trabalhava no setor de vendas, né, comercial, que é bem puxado já por si. E a empresa exigia que nós tanto vendêssemos quanto fizéssemos a montagem dos equipamentos. Eu, como boa vendedora, conseguia vender bem. Mas na hora de montar, era muito complexo, era muito difícil. A parte não só da montagem, mas também da instalação, que você tinha que... vários softwares, aí você tinha que ficar se atualizando direto. E numa montagem, por exemplo, de uma venda de equipamento, às vezes eu tinha que ficar praticamente a tarde toda, de 13 horas até 22 horas fazendo uma montagem. E o seu talento era na venda, hein? Na venda. Você tinha que ficar responsável também pela montagem. Isso te gerava muita essa ansiedade? Quando eu vendia, eu ficava feliz. E quando eu tinha que montar, eu ficava triste. Eu já ficava, poxa, eu fiz hoje uma venda, amanhã eu vou ter que fazer essa montagem. Aí eu começava a passar mal, me dava taquicardia. Aí eu fiquei, né, foi um período bem difícil para mim nessa empresa. Só de pensar na época? Só de pensar, eu não montagem. tinha vontade mais de trabalhar nessa empresa, de tanto que era sufocante. Só de falar eu já me gera assim uma certa negatividade, digamos assim. Foi bem complicado para mim. E com você, Magda, o que aconteceu? Então, Roberta, essas crises de ansiedade, elas vêm realmente de acúmulo de coisas, né? Eu sempre trabalhei na área comercial, fui gerente de multinacional há muitos anos e bancária. Então, aquela pressão, todas as vezes, né, por cumprir, né, bater meta, essas coisas, essa cobrança em exagero, acaba nos gerando realmente essas crises de ansiedade. Só que quando você está ali no processo, você não vê. Só que o outro sempre vê, né, o comportamento da gente muda. Um belo dia, assim, bancária, eu sempre atendi bem meus clientes, eu já não estava mais conseguindo atender o cliente. E aí passei um mal danado, uma pressão na cabeça, uma dor e aqui, ó, parece que estão apertando a garganta. Um mal-estar muito grande. Aí eu fui obrigada, né, a procurar ajuda médica e psicóloga, para entender o que eu estava sentindo. Então, era crise de ansiedade mesmo, de acúmulo de anos. Isso não acontece da noite para o dia, entendeu? Vem de acúmulos e acúmulos. Doutora Natália, ela falou muito bem, né, que quem está vivendo aquela situação, às vezes nem percebe. Às vezes vai empurrando aquela bola, que só vai aumentando igual uma bola de neve. Mas e aí, a gente consegue evitar uma crise como essa do cantor Xamã? Pois é um ponto muito interessante que ela trouxe é que realmente não acontece da noite para o dia. Tem estudos que mostram que a ansiedade, ela, às vezes, começa a aparecer ali aos 5 anos de idade. Então, é muito importante fazer uma intervenção precoce, fazer um diagnóstico precoce. Se você vê que aquela criança está ansiosa, você pode ali fazer estratégias de enfrentamento, né, de regulação emocional, para evitar que na vida adulta esse indivíduo ele tenha evoluído com uma piora que vai desencadear crises de ansiedade, crises de pânico, né? No caso do cantor Xamã, provavelmente ele teve uma crise de pânico ali, onde, né, provavelmente achou que estava infartando, o que é bem comum, falta de ar, sensação de desmaio. E uma definição médica que a gente usa para a crise de pânico é que é uma sensação de morte iminente. Então, aquela pessoa que está ali na crise, ela tem a sensação que ela está morrendo. E por isso que muitas pessoas procuram pronto-socorro para poder ali, né, ter uma ajuda, entender o que de fato está acontecendo. Se assemelha muitas vezes a um quadro cardiovascular, um infarto, né, como você disse. Então, realmente é algo que é uma urgência, né, na psiquiatria e precisa ser tratado, precisa ser evitado. Uma das formas de evitar,
como eu falei, é o diagnóstico precoce, ainda muitas vezes na infância ou adolescência, com intervenções muitas vezes não farmacológicas, né? Então, atividade física, né? Cuidar da nutrição daquela criança, cuidar da higiene do sono. Então, tudo isso é muito importante. Então, existe o fator externo, essa pressão que elas relataram aqui, que a gente viu com o xamã, e existe o fator interno também que a gente pode identificar desde do comportamento na infância, é isso, doutora? Exatamente, desde o comportamento na infância. E hoje em dia, principalmente depois da pandemia, teve um estudo da OMS que mostrou um aumento de 25% da ansiedade. Então, realmente, é uma doença que tem crescido, né, no Brasil, é um dos campeões, aí, inclusive, de crescimento, e realmente o diagnóstico precoce é o que vai auxiliar na qualidade de vida daquela criança, daquele adolescente, lembrando que a ansiedade é uma das principais causas de déficit de atenção. Então, se essa criança ela é ansiosa, ela é uma criança que tende ali a ter, às vezes, um baixo rendimento escolar. E um outro ponto que é muito importante é diagnosticar comorbidade. O que tem relação com essa ansiedade? Às vezes é um TDAH não tratado, às vezes é uma depressão, às vezes é algum outro transtorno mental. Então, isso é muito importante. Perfeito. Tem vários comentários já aqui na nossa participação. Gibian Neto fala, boa tarde, Alberto, eu já fui parar no hospital com crise de ansiedade, a sensação é que eu tive era de morte. Eu achei que fosse morrer, senti dormência, falta de ar, dor no peito. E aí, só chegando no hospital, eu descobri que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Tem outro comentário, ano passado eu tive crise de ansiedade de março até dezembro, por sofrer assédio moral em uma das escolas que eu dava aula. Tem gente falando também, eu tenho muitas crises de ansiedade, fico com várias manchas roxas no corpo, meu cabelo está caindo, falta de ar, fico pavorosa. A cantora Juliette também viveu um episódio recente de crise de ansiedade. Ela estava num show da cantora Lady Gaga. Olha só como é que começou. Eu tive um episódio de ansiedade. Normalmente eu fico sufocada, assim, sabe? Vai faltando ar, vai faltando ar. E quando eu entendi que eu estava tendo isso ontem, eu comecei a ficar mais desesperada porque eu estava em público. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí não tinha para onde eu sair, eu fui para uma paredezinha assim, e aí eu estava chorando, tentando me acalmar e tal, respirar num lugar mais distante assim. E aí uma moça filmou, eu estava chorando, aí eu disse, moça, por favor, tô passando mal, não posto isso não. Aí ela apagou. E pronto, aí depois a galera do evento tava comigo já me acalmando e eu já tava bem, tomei uma água, já fiquei bem. E aí a moça me filmou de longe, eu já tava, tipo, recuperada. Então, no próprio evento eu já fiquei boa, já fui aproveitar. E aí daqui a pouquinho a doutora Natália vai falar pra gente. E aí, teve uma crise. Como a Juliette não esperava por essa situação. Como lidar com essa situação daquele momento em diante? E aí, é preciso procurar tratamento ou não? Teve uma vez, passou, daqui a pouquinho a doutora vai explicar pra gente. Mas antes disso, você, Mara, também chegou a ter uma crise? Tive uma crise ao ponto de desmaiar. Eu desmaiei. Eu cheguei num momento que eu tive que ligar, né, o alerta para procurar rapidamente um hospital, né, um pronto atendimento, porque eu já estava justamente com o que a doutora falou, que a gente sente uma sensação que está infartando, que falta ar, você fica ali, e daí a pouquinho, e o meu chefe estava do meu lado, eu montando lá, como eu falei, o equipamento, eu olhei e a vista escureceu. Eu, caí no chão, bati de testa no chão, de tão ruim que eu fiquei, e aí eu falei, agora não, agora eu vou ter que procurar, né, os meios de me tratar realmente, porque não está dando. E esse tratamento, doutora? Porque às vezes a pessoa teve uma crise, ela toma um medicamento ali naquela semana, está tudo bem, mas e depois? Como é que ela tem que lidar com isso? Sim. Pois é, a gente costuma dizer que a crise de pânico é a ponta do iceberg. Né? Então, tem muita questão que está lá atrás. Quando você vai avaliar uma pessoa que teve uma crise de pânico, ela já tem vários outros sintomas, queda de cabelo, sensação de falta de ar, alteração da pressão arterial, enfim, né, várias questões gastrointestinais, às vezes síndrome do intestino irritado. Então, é muito importante entender que quando existe uma crise de pânico, é muito importante procurar tratamento. Tanto o tratamento médico, né, com o psiquiatra, quanto o tratamento com o psicólogo. E eu acho que é muito importante num espaço aqui como esse esclarecer
que o tratamento para a ansiedade hoje são tratamentos com medicações que não causam dependência, que é o maior medo das pessoas, né? Eu não vou procurar ajuda, eu não quero tomar remédio controlado, eu não quero ficar dependente da medicação. Então, hoje a gente tem um arsenal de medicações que são extremamente seguras, inclusive para crianças, então, para gestantes, né? Então, lactantes. Então, é muito importante que as pessoas saibam que a ansiedade tem tratamento. O objetivo do tratamento é prevenir que esses pacientes evoluam com as crises de pânico, que são essas situações mais graves, mas também existe tratamento específico caso a pessoa tenha uma crise de pânico. Eu costumo dizer no consultório que a crise de pânico é como se fosse a dor de cabeça ali para quem sofre de enxaqueca, ou como se fosse a crise hipertensiva para quem tem um quadro de pressão alta. Então, você tem aquela doença, quando você tem uma situação aguda, você tem a crise de pânico, e tem medicação para essas situações. Então, se eu trato um paciente, o que eu vou orientar ele? Esse aqui é como se fosse sua dipirona. Se você começar a sentir falta de ar, se você começar a sentir tontura, as pessoas sabem, né, quando elas começam a ter ali uma crise. Você toma esse remédio aqui, 5 gotinhas, e eles já ficam ali com aquela medicação para poder, num caso de necessidade, utilizar. Na maioria das vezes, quando a pessoa está tratando corretamente, ela nem precisa usar a medicação. Então, é algo ali que ajuda muito e que traz muito conforto e segurança. Lembrando que, às vezes, essa pessoa pode ter uma crise de pânico, por exemplo, dirigindo, né? Então, assim, é uma situação muito grave e é imprevisível. Então, ter realmente o tratamento e um dispositivo para abortar ali aquela crise é muito necessário. Perfeito. Magda, só para finalizar, a importância da validação da família, porque às vezes, não, você tá fazendo frescura, não, você não está tendo nada disso não, levanta, acorda, vão sair. Isso atrapalha, isso ajuda? Não, na minha questão, né, foi a validação realmente da família. Os meus irmãos perceberam que tinha algo de errado, aquele comportamento. Daí eu procurei ajuda, procurei primeiro psicóloga e depois ela me encaminhou para o médico específico, para o psiquiatra, e eu continuei tratando. Ou seja, não é frescura. Não, é preciso sério. dar devida importância para isso e o quanto antes. Obrigada, doutora Natália, pela sua participação com a gente. Obrigada, Magda. Obrigada também, Mara.